Uma boa noite para todo mundo. Hoje é 19 de julho de 2025. Agora é 7h07 da noite. Vamos começar a leitura da Palavra de Deus. Eu estou no Instagram e no TikTok ao vivo. Eu estou no final da mensagem aqui para ler a mensagem. Vou até mostrar para vocês a mensagem que eu estou lendo. Eu estou lendo essa mensagem aqui, ó. Dá para vocês verem aí, ó. No TikTok, no Instagram. Ela é a perfeita força por perfeita debilidade. Eu estou na última folha aqui, ó, para me encerrar ela e partir para uma outra aqui, que está até aqui embaixo aqui, ó. Então vamos continuar aqui. Eu acho que eu deveria puxar para cá, é isso, cara. Estou muito apertado aqui. Eu acho que esse negócio deveria estar era aqui, cara. Deixa eu tentar fazer um teste aqui. Será que vai dar certo? Acho que deveria estar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui vai ser melhor. Aqui vai ser melhor. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo rodar um pouquinho para frente. Isso aqui que é a posição, deixa eu ver. É aqui mesmo. Então, vamos lá. Se você não estiver nessas condições e ainda assim não se sentir condenado, o que você vai fazer? Então você sabe que Deus não trata com você. Você sabe que já passou disso, bem? Você já passou disso. Você pode ser muito religioso. Pode pertencer à igreja e assim por diante. Mas você já passou disto. Bem? Você já passou disso. Você pode ser muito religioso, pode pertencer à igreja adiante, mas você passou disso. A palavra de Deus entra e traz uma pessoa. É só o que traz. Compreende? Então, essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus entra e traz pessoas, e isso que traz, compreende? Então, essa é a palavra. Peço qualquer ministro e qualquer pessoa, em qualquer lugar, que negue isso contra a palavra de Deus. Isso mesmo, não é assim. Vejam? Portanto, sejamos cristãos verdadeiros. Mesmo nós, que nos esforçamos, os que se esforçam, precisam ser diminuídos e submetidos à fervura. Sim, Senhor, todos nós precisamos disso. Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, torne-me a moldar-me a minha intenção, depois dessa semana, ir diante de Deus, para saber o que quer que fazer em seguida. Deus, tome-o, que tudo o que há em mim, há muito que não é bom. Deus, corta-o, o meu coração nesta manhã, circuncida meu coração, meus ouvidos, meu ser, faça de mim, Senhor. Faça de mim algo que Ele quer que eu seja. Esta é a minha oração. Seja o que for que eu precise ser. Corta-me, Senhor. Mostra-me a palavra. Fala-me. Eu farei isso. Que o Senhor diga. Eu estou bem aqui. Pronto para alinhar
com isso, seja o que for, com sua palavra, com a palavra de Deus. Diga isso, que eu quero ser um cristão na palavra de Deus, que a palavra de todo homem seja mentira e a de Deus verdadeira. Não seria essa a tendência da época? Seria? É assim que você crê, você procurando o local para o batismo. Filho, sim, ali atrás, irmão, não pereça. Não espere, tudo bem, é por aqui. Muitos de vocês deveriam estar vindo, homens e mulheres que são crentes, que estão confessando seus pecados, para serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão de seus pecados, e eles serão cheios do Espírito Santo. Agora, para vocês católicos aqui, isso é o que é o perdão dos pecados. Vocês dizem que a igreja tem poder para perdoar pecados. Com a igreja perdoava pecados. Deus, Jesus, é a igreja. Aqueles que quem perdoar os pecados lhes serão perdoados, e aqueles que quem os retivertes lhes serão retidos. Como eles perdoavam os pecados na igreja primitiva, eles os chamavam ao arrependimento e batizavam em nome de Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. Não sob o confessionário, não de fato, mas eles se arrependiam diante de Deus em seus corações quando estavam ali e foram cheios do Espírito Santo. Amém? Você o ama? Agora vamos ficar de pé. Estou encerrando aqui, gente. Essa aqui é a última página, tá? Já estou com outro livretinho aqui do lado. Agora haverá muitos que querem esperar pelo culto batismal. Alguém mais quer vir? Alguém mais creu? Venha de qualquer lado. Homens à esquerda ou à direita. Mulheres, creia no Senhor Jesus de todo o seu coração, com tudo o que há em você. Agora, juntos vamos inclinar as cabeças enquanto repetimos essa oração. Modelo juntos, pois me sinto muito estrangeiro dirigindo a fazer isso. Agora mesmo, quando inclinamos a cabeça, vocês orem comigo. Irmão Brana, a congregação, orem em unicioso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, e não os conduzas à atenção, mas livra-os do mal, porque teu o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Agora vamos manter nossas cabeças inclinadas. Eu vou pedir ao irmão Neville para ir pronunciar as bênçãos, dizer que está em seu coração. Então anunciar o culto batismal que está sendo preparado agora. Deus os abençoe, a minha oração. Vou orar por vocês e vocês orem por mim. Eu preciso muito das orações de vocês. Então encerrou a leitura da mensagem, né? E eu vou só ler a capa dela aqui, que eu gosto de ler sempre a capa. A coisa importante, uma das coisas importantes que devemos dominar, lembre-se disso, especialmente vocês, jovens pregadores, e também membros leigos, há uma coisa que temos que dominar, se quisermos cumprir o desejo de Deus em nossas vidas. Temos que dominar o pensamento da capacidade humana.
Se chegamos a um ponto em que pensamos que podemos fazê-lo com nossa própria inteligência e por nossos próprios habilidades, temos que dominar isso de tal forma que possamos nos livrar dessa coisa e deixá-la de lado para que Deus possa nos usar, correto? E nós render completamente a Deus. Então, encerrou aqui. Agora eu vou numa aqui, ó. Aquelas lá eram todas novas. Essas aqui são todas antigas, ó. Essa daqui é a repentina e secreta ida da igreja. A repentina e secreta ida da igreja. Vamos começar então. Uma introdução como essa deveria fazer todos os sentirem muito bem. Não deveria? Muito bem. Vamos inclinar nossas cabeças novamente para o momento de oração antes de abrirmos a palavra do Senhor. Dizemos como aqueles do passado: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não podemos encontrar melhor lugar para estar hoje do que bem aqui, com a congregação do Senhor em adoração. Embora esteja chovendo lá fora, possa haver missionários e coisas assim, mas quando nós entramos em tua presença, nós temos esse sorriso de satisfação que tu entendes e opera para que seja exatamente o correto para nós. Pedimos uma bênção especial nessa manhã por aqueles que não conseguiram vir ao culto. Muitos talvez tiveram vindo e seu tempo não estivesse tão ruim, mas possam eles encontrar consolação ao lerem a tua palavra. Ouvir ministros no rádio e os programas que são preparados por essas pessoas. Nós pedimos que tu possa eu me perdi aqui. Possa especialmente abençoar aqueles que estão em sua divina presença, por seus esforços de virem nessa manhã para ouvir a palavra do Senhor e ministrar, e ele com salmos, orações e ações de graça. E nós pedimos, Deus, que tu possas tocar os corações daqueles que estão doentes e necessitados, os quais estão esperando agora, pois eles vieram de longas distâncias para receber a oração. Nós pedimos que tu olhes para a nossa direção e fale conosco. E nós que estamos aqui nesta manhã, que possamos fazer um inventário da nossa própria situação. Volta-me, disse-me dos teus profetas, e prova-me e vê se há em mim algum caminho mau. Então, Senhor, se nessa sondagem tu achasses algum mal em nós, purifica-nos, Senhor, enquanto humildemente confessamos nossos pecados, nossas más atitudes. Pedimos somente que tu nos olhes da maneira que tu olhaste para teu Filho, Jesus, e qual morreu para ser uma propiciação pelos nossos pecados e iniquidades. Assim nós confessamos que cremos que ele morreu por esses próprios e... Aqui é pequenininho demais, né? Levantou novamente. Por isso nós temos o grande privilégio de fazer isso nessa manhã. Conceda, Senhor, e fale conosco através da tua palavra escrita, pois esperamos ansiosamente para ouvir de ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Desejamos abrir as Escrituras esta manhã para uma leitura do livro de Tessalonicenses, no capítulo 5.
E eu tenho aqueles que também têm pedidos de oração nesta manhã na lista. Para estes, a oração será realizada imediatamente após a pregação. Eu creio, apenas por um momento, para vocês que estão abrindo suas Bíblias, vamos para Tessalonicenses, no capítulo 5, e leremos após por alguns instantes. Me desculpes, enquanto vocês estão abrindo suas Bíblias, e as crianças não foram liberadas ainda para suas diferentes classes. Vocês podem ir agora, em direção às suas salas. Vocês, criancinhas, adolescentes e assim por diante, vão para as suas classes. Enquanto, se vocês puderem ler agora ou abrir suas Bíblias, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. E se por acaso a junta-se de administradores estiver aqui agora, eu gostaria de levá-los por apenas uns instantes após o culto no escritório dos diáconos para tratarmos sobre algumas situações. E se não estiver alguém, passa a mensagem de que eu gostaria de vê-los esta noite, em pouco antes do culto, na sala dos diáconos. Agora, para um texto, eu quero tomar isso como um tema esta manhã, a repentina secreta ida da igreja. Que eu possa, deixe-me anunciar isso novamente, porque eu não tive muito tempo para preparar muitos comentários, pois está uma correria, apresentamos que chegaria aqui esta manhã, mas esse assunto veio em minha mente, e talvez mais tarde eu possa atingir algo que faça bem para alguém. Eu amo este assunto, a repentina secreta tomada da igreja. Agora, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escrevas, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor irá como um ladrão de noite, pois que, quando tiveres a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentinamente destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escapará. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, e nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque dormem de noite, e os que se abebederam lembram-se de noite. Agora, eu desejo que vocês olhem do outro lado da página. Se estiver na mesma ordem assim na Bíblia, para observar a página 16, 17 e 18 do capítulo 4 Tessalonicenses primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Possa o Senhor acrescentar suas bênçãos à leitura de sua palavra. É uma coisa incomum falar sobre um assunto como este
em uma manhã em que eu vim para ministrar os doentes, mas há uma doença maior do que a doença física, e é muito mais essencial que estejamos bem para esse grande evento que está se preparando para acontecer, do que seria até mesmo dormir no Senhor, isto é, morrer, como nós falamos. É melhor estar preparado. Eu preferia ser um homem doente, preparado com o Senhor, do que ser um homem saudável, despreparado para ir ao Senhor. Vocês captaram isso aí, gente? Eu preferia ser um homem doente, preparado para ir ao Senhor, do que um homem saudável, não preparado a ir ao Senhor. Mas veja, seja o que for, desejamos bem, ser preparados, a alma e corpo, pois ele perdoou todas as nossas iniquidades e curou todas as nossas feridas. Ele morreu por um propósito múltiplo. Então eu pensei hoje nesse assunto súbita e secreta. Eu gosto disso. Deus é. As pessoas vivem hoje bem como viviam antes da vinda do Senhor Jesus. Como eles fossem, enviam um exército de anjos para todos os jornais. E por um ano ou mais anunciam isso nos jornais ao redor do mundo, em todos os jornais. Que tal e tal Jesus chegaria. E que isso seria transmitido no rádio, colocado na televisão, em todos os lugares, exatamente o dia e a hora ele estaria chegando. Agora, esta é a forma que as pessoas vivem hoje. Mas Deus disse em sua palavra que seria como um ladrão ao cair da noite. Captou aí? Seria um ladrão ao cair da noite. Se fosse como, de outra maneira, as pessoas diriam, como o mundo pensa hoje? Bem, ainda tem muito tempo, eu irei, isto será bem anunciado, mas vejam vocês, anunciado, mas é um anúncio secreto. É somente para aqueles que estão desejando ouvir isso. Para aqueles que estão almejando considerar isso e os quais amam ao Senhor. Eu penso agora sobre o que Paulo falou quando ele disse: há uma coroa da justiça guardada para mim, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E quando ele parou, vocês percebem? Ele disse, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Se amarmos a sua vinda, é comum no mundo hoje as pessoas pensarem na vida do Senhor como uma coisa horrível e assombrosa. O mundo vai acabar. Não fale comigo sobre essas coisas. Eles dizem, eles não querem saber sobre essas coisas. Não se importam com isso, somente com o dia presente. Mas aqueles que amam o Senhor, amam sua vinda. E se alguns de seus entes queridos, alguns de vocês, pessoas mais velhas, que já perderam suas mães, ou pais, ou seja, os seus filhos, estivessem longe por muitos anos, e você soubesse que ele viria a qualquer instante, por esse motivo, você limparia a sua casa toda, você estaria preparado e ficaria atento a cada luz do carro que viesse à sua rua. Você acharia que eram eles. Exatamente isso.
Agora, esta é a forma como as igrejas devem estar esperando pela vinda do Senhor. Tudo em ordem, tudo pronto, tudo impactado, ou pronto para ir assim que ele chegar. Porque isso será em um instante, em um piscar de olhos. Apenas tente cronometrar quanto tempo demora os seus olhos para piscar. É dessa forma, tão rápido que o rapto da igreja acontecerá. Vocês sabem, o inimigo sempre usa as táticas que o Senhor usa. Vocês sabem, quando ele viu que Deus teria uma igreja justa e as coisas que ele faria, o inimigo usou a mesma estratégia. Ele conquistou uma igreja e ele conquistou um povo que é muito religioso, e eles são tão corretos com os seus passos como pessoas religiosas, porque eles sabem que a igreja de Cristo é desse mesmo jeito. E ele faz isso baseado numa vida militar. Eu estava lendo um artigo há algum tempo atrás sobre o ataque repetido em um Pearl Harbor. Aqueles não foi exatamente um ataque sem aviso. Eles já tinham sido advertidos que os japoneses iriam fazer aquilo. Mas a parte triste foi que eles ignoraram essa advertência. Eles tinham visto sinais, o exército japonês estava se reunindo, os grandes navios sendo carregados com munições e ameaças estavam no ar. Eles estavam exatamente em uma linha para a invasão, mas eles ignoraram aquilo. É dessa forma hoje com a igreja. A igreja está na linha de julgamento, mas eles estão ignorando a vinda do Senhor. Vocês não podem culpá-lo. Dizem que quando isto se espalhou ao redor de Pearl Harbor, que os japoneses atacariam a qualquer momento, pois suas grandes frotas tinham sido colocadas nas águas do mar e estavam se movendo lentamente, mas constantemente em direção a Pearl Harbor. Eles simplesmente riram disto e disseram: bobagem, vocês agoeiros e aprovadores, tudo que vocês pensam em problemas. E, bem, na noite anterior àquela grande ataque da manhã seguindo, houve um grande baile, ou foi dado uma grande festa ali mesmo, em Pearl Harbor. Eu não importava o quanto eles tivessem, não importava o quanto eles tentavam avisar que os japoneses estavam chegando. Eles ainda assim não teriam aceito o aviso. Vamos olhar para eles por alguns instantes. Há um pequeno boletim sendo anunciado no rádio, em um pequeno espaço, no cantinho de algum papel. Talvez do mesmo jeito que uma campanha de cura seria anunciada, um pequeno espaço, que os japoneses estavam a caminho, na água do mar. Uma grande frota de navios militares estavam vindo nessa direção. Bobagem, dizem outros, nós não acreditamos em tais coisas como essa. Como vocês estão querendo nos assustar? Ele está contando uma história
dos japoneses querendo invadir a América, gente. E os americanos, como sempre, foi muito poderosos, ignoraram. E assim, encontramos que chegamos perto do anoitecer. Se eu posso ver os lares que, em vez deles se prepararem para deixar a cidade, as moças estavam todos se arrumando com seus vestidos de gala e coisas assim. Eles estavam descendo para estar grande jubileu que eles teriam. E também os oficiais do exército estavam muito ocupados, escrevendo suas licenças para que todos os soldados pudessem participar dessa festa. Grande festa de beberrões, e os caminhões estavam rugindo e assoviando, trazendo suas melhores cervejas e seus vinhos e coisas para a festa. E durante todo o tempo, frotas japonesas estavam a caminho e eles falharam em ouvir o aviso. Eles falharam em ouvir o aviso. E assim que o sol começou a se pôr, em todos eles reuniram nesta grande taverna, talvez algum canto por ali, o garçom, organizações, o bar, ou alguém dizem algo assim: diga, você ouviu o botão? Não, acho que não ouvi. Disse o homem: para quem ele estava falando? Eles estão falando algo sobre a frota japonesa que está vindo nessa direção. Então alguma outra pessoa entra na conversa. Uma moça jovem, tola, se joga por ali, urge seus pés sobre a mesa do bar e diz: vocês, seus estraga prazer, não se tocarem que estamos aqui para nos divertir, não para falar sobre guerra? Se não é exatamente dessa maneira que o mundo é hoje com relação à vida do Senhor. Vocês, antiquados, atrasados, o que faz vocês vestirem-se, agirem e fazer do jeito que vocês fazem? Mas estamos apenas esperando pela secreta e repentina aparição do Senhor. Porque há algo no ar, uma mensagem do Espírito Santo que nos diz que a vida está à mão. Então, o grande baile continuou. E deve ter sido muito horrível naquela noite. Dizem que em algum momento durante a noite eles pegaram uma jovem senhorita, uma bonita jovem, e tiraram suas roupas e a colocaram em um pequeno carro aberto, vestindo a peça suas roupas íntimas. E desceram a rua com ela e coisas assim apenas, se divertindo muito. E durante todo esse tempo, os japoneses estavam ganhando terreno, estavam avançando. E na manhã seguinte, quando o homem, já no seu posto de dever, observando os sinais dos aviões e assim por diante, tinha estado à noite toda se embebedando e correndo por ali e com estas mulheres e coisas como tal. Ele estava tão solene e cabisbaixo naquela manhã devido àquela grande festa, que foi pego até mesmo dormindo em seu trabalho. Eu temo que seja dessa maneira a vida do Senhor. A igreja está tão envolvida em bebedade, com cuidados do mundo, ao ponto que está adormecida no posto de dever na vida do Senhor. E em seguida, sobre a cidade, sobrevoaram os aviões e as bombas foram lançadas e eles derrubaram aquela cidade ao pó. Por quê? Porque eles não deram ouvidos aos aviões
E aquela jovem senhorita que estava junto deles, quando os brutais soldados japoneses entraram na rua da cidade, elas a violentaram na rua e depois a cortaram em pedaços com facas e coisas assim. Por isso, se você não prestar atenção aos avisos, há somente uma coisa que lhe resta: o julgamento. Se já houvesse um tempo em que a América esteve no seu topo mais baixo de imoralidade, em direção, indiferença, é bem agora. O Evangelho tem sido pregado de costa a costa, os sinais e maravilhas têm sido realizados, e grandes milhares têm sido feitos, e eles continuam em suas folias, bebedeiras, ignorando, zombando, mais de 20 mil púlpitos na América, de igreja protestante. O que nós precisamos hoje, nesses púlpitos de profetas do Senhor, não tenha medo de soar as trombetas do julgamento de Deus sobre essa geração de pecadores que os quais estamos pregando. Nós precisamos de profetas como Isaías, que clamou e disse: uma geração iníqua. E como ele condenou aquela geração, e eles falou dos julgamentos vindouros. Mas hoje, muitos dos nossos ministros estão com medo de dizer essas coisas. Eles têm medo de dar um testemunho direto de advertência, pois isso poderia custar seus empregos. Eles teriam que deixar suas denominações, seus púlpitos, e eles teriam que talvez sair, talvez tomar outro lugar em alguma outra igreja, ou alguma coisa assim. Mas é tão horrível que tenhamos esse tipo de pessoas em nossos púlpitos. Nós precisamos de homens como João Wesley, Martim Lutero, no início da renovação, da reforma. Nós precisamos de pessoas como Paulo, disposta a dar tudo e pregar a si mesmo que isso significa separação desta vida, como testemunha da verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que acontece hoje é que a educação, a sociedade e as pequenas coisas agitadas e delicadas da sociedade, os seus próprios sentimentos, têm tomado o lugar do Espírito Santo na igreja. O que nós precisamos hoje é de chamar para a América o que Deus enviou. Deus encheu o homem com o poder do Espírito Santo, o quais não tem medo de clamar contra essas coisas erradas e de avisar as pessoas do julgamento que está aproximando. Deus não poderia deixar essa nação escapar do julgamento. Se Deus fizer isso, ele teria que levantar Sodoma e Gomorra e se desculpar perante eles por tê-los destruído quando eles foram um povo tão mau. Mas nós temos desculpas aos olhos de Deus. Que situação nós chegamos hoje quando isto tem atingido nossas políticas, atingiu nossos governantes, está tomando apodrecidos da base até o topo. Não há mais justiça, somente em Deus. Nós dizemos que confiamos no UNU, a nação dos Estados Unidos, e nos menos de 5 anos atrás, 51% das Nações Unidas eram comunistas. Não há nada em que possamos confiar, somente na palavra de Deus vivo. Não podemos confiar em nada, não na política. Eu estive sob julgamento nos últimos 3
ou 4 meses debaixo de fogo pesado, estão tentando me acusar de fazer algo errado ou passar o dinheiro através desse tabernáculo para as reuniões, ao qual não posso juntar de administradores aqui. Citou uma declaração e não houve sequer uma pessoa que tenha comparecido às minhas reuniões, que eu não tenha uniciado publicamente que esse dinheiro era tomado em minhas reuniões, era dirigido através dessa igreja. Agora eles dizem que por eu ser diretor, isso através da igreja, eu estou tendo desfraudar o governo, quer me dar 20 anos na Forte Leaventes câncer por fazer isso. Eu disse que a palavra está escrita sobre a nossa Suprema Corte Justiça. Isso não significa mais do que se não estivesse nem mesmo escrito ali. Disse tudo que eu sou pessoa que disse para fazer, eu fiz. Agora vocês vêm e me dizem que eles não estão mais com o governo. Como vocês podem ver, vocês resolveram uma situação e aprovaram isso. Então eles estão buscando alguma outra coisa. Não somente isso, eles estão indecisos. Eu fiz essa declaração na Corte Federal. Eu disse, se o comunista tivesse cristianismo nele, eu seria um comunista, mas eu não posso ser, porque eles negam o cristianismo. Então eu tenho uma mão para me segurar. Esta é a imutável mão de Deus. Sabemos que ele repetirá a verdade e honra, e justiça será feita. Mas como vocês sabem, não há esperança em lugar nenhum, somente na vinda do Senhor. Oh, que dia estamos ouvindo, que tempo horrível, quando cada coisa física, até mesmo a própria igreja, as pessoas da igreja, das denominações, eles estão tão preocupados com suas pequenas diferenças, a ponto que eles nem mesmo querem ter comunismo um com o outro, e não estão dando ouvido à advertência que a vinda do Senhor está à mão. Homens como Billy Graham e Jackson Schuller, Oral Roberts e outros grandes evangelistas, Charles Fuller, o qual tem uma alcance em todo o mundo, eles fazem tudo o que eles podem para advertir sobre a vinda do Senhor. Esses anciões e esses homens que têm tentado fazer o correto são os homens que nossos governos têm procurado cortar em pedaço. Eu disse para alguém, Senhor, 28 anos de minha vida eu tenho colocado sobre o altar de Deus, tentando fazer o certo. E eu quero que alguém olhe para mim, nos meus olhos, e diga se eu alguma vez tenho tirado algo de alguém, ou roubado alguma coisa. Em minha vida, peço graças a Deus, eu estou limpo. Isso não significa nada para eles. Não mais que um estalar dos dedos, você é culpado de culpar de qualquer forma. Você é ditador na sua igreja, você estala seus dedos e sua igreja faz o que você diz. E eles param de fazer. Eu disse, quão injusto pode ser um homem. Ele disse, você deu presente às pessoas quando suas casas pegaram fogo. Aqui está seu cheque onde você doou centenas de dólares para viúvas, para elas pagarem seus aluguéis, e tem feito coisas assim. Disse, você vai ter o conselho de administradores da sua igreja, eles contam que você estava indo fazer tal coisa. Eu disse, não, Senhor.
Por que você não o fez? Eu disse, o Senhor me disse em sua palavra, não deixe sua direita ou sua mão esquerda saber que você ou não faz a mão direita. Disse, então você está tentando advogar o seu caso pela Bíblia e nós estamos julgando você pela lei. Eu disse, qual é a lei suprema? Do homem ou a lei de Deus? Vou ficar com a lei de Deus. Apenas alguns anos. 2 anos atrás eu estava em férias, estava na minha viagem de volta. Aqui em Indiana, o limite da velocidade é 65 milhas por hora durante o dia, 104 quilômetros por hora. E isso nas rodovias, mas na autoestrada, e nessas 60 milhas por hora à noite, depois que o sol se pôs, e assim, no Kansas, em Illinois, também no Colorado, no Idaho, como também em Wyoming. E na minha viagem de volta, depois de passar por montanhas de neves por muitos dias, em uma nevasca, eu tinha acabado de pegar um alce. Eu estava voltando para casa para dá-lo aos meus amigos. Eu tinha que me apresentar para tentar escapar de outra nevasca que estava bem atrás de mim, ou eu estaria bem em problemas outra vez, e a carne estaria arruinada. E eu atravessei o Watts, chegando em Neobrax. Eu tinha andado como que 30 milhas, 40 quilômetros na rodovia. E de repente eu olhei para trás e vi uma luz vermelha da polícia. E eu nunca fui preso em minha vida. Então eu continuei. Eu olhei, eu estava andando e assentei milhares por hora, 46 quilômetros por hora, distante, que tinha 40 milhas de qualquer cidade. E apenas continuei pela rodovia, grande rodovia de 4 pistas. E eu confirmei, 60 milhas por hora. Eu olhei para trás e ele continuou atrás de mim. Eu apenas observei e vi as sirenes vermelhas girando. Eu pensei, bem, por que ele não ultrapassa? Ele tem bastante espaço. Eu fiquei esperando, acabei vindo, ouvi a sirene. Bem, eu pensei, vou encostar mais rapidamente que posso, e ele estacionou e me parou. Eu saí do carro e pensei, talvez seja alguma mensagem que eu não tenho ouvido no rádio, talvez alguma coisa, na casa com minha esposa ou família. Eu saí do carro, então, inocente quando poderia ser. Ele disse, eu acho que você quer saber por que parei você. Eu disse, sim, senhor. Ele disse, você estava desobedecendo a lei da velocidade. Eu disse, você sabe quão rápido você estava vindo? Eu disse, sim, senhor. Eu disse, eu estava andando a 60 milhas por hora. Ele disse, está certo, isso é contra a lei. Eu disse, não é 65, no Senhor disse, é 65 aqui. Você estava 50 milhas acima do limite de velocidade. Eu disse, me desculpe, eu não tinha a intenção, disse, me desculpe, carteira de motorista, apenas me mostre sua carteira. E eu tirei a carteira do meu bolso, então logo ele viu a palavra reverendo. Seus olhos encheram-se de fúria. Ele tirou sua carteira e começou a escrever uma multa devida
em $4,50 para mim. Eu disse, você vai me multar? Disse, você está certo, eu vou lhe dar uma multa. Bem, eu disse, senhor, está bem, mas eu não vi nada. Ele disse, tem uma placa bem ali na divisa entre os estados, você deveria ter visto. Bem, eu disse, eu tenho passado por alguns quatro montanhas de neve por 40 dias e eu provavelmente não vi essa placa, senhor. Ele disse, está certo, você tem dinheiro contigo? Eu disse, apenas uns $12. Bem, ele disse, você ficará bem aqui, até que você pague isto. Era por volta de 10 da noite, ou 11. Eu disse, senhor, eu disse, ele 4 eu estava errado. E sobre a carne assim por diante, isso não significou nada para ele. Então, eu tinha que assinar uma declaração de boa-fé, garantindo que eu enviaria o dinheiro para eles. Quando eu cheguei à minha casa, eu escrevi para o juiz, que deu uma cidadezinha, que um pequeno juizado, para onde eu estava enviando isto. Eu disse à lei, eu disse, senhor, eu tenho trabalhado por volta de 25 anos nesse tempo, 26 anos a serviço do Senhor, tentando converter criminosos para o Senhor, tentando proteger suas vidas como um oficial, tentando melhorar as comunidades, ser melhor lugar para se viver, um lugar decente para as famílias. Eu tenho colocado 20 e tantos anos nesse serviço e acabei cruzando os limites. Eu sinto que você deveria me perdoar por isso. Eu disse, mas seu policial não considerou isso de maneira nenhuma, o qual eu talvez esteja suposto fazer isso e cumprir com seus deveres, mas estou lhe pedindo por ser um juiz, não é pelo dinheiro, é pelos princípios. É a primeira multa que eu tenho pago a isto, tem vindo dinheiro de pessoas. Então, para eu viver para a igreja, eu disse, se você for tão gentil e me perdoar por isso, eu seria muito grato. Todavia aqui segue esse cheque autenticado para que saibas que está tudo bem, está tudo certo. Irmão, ele somente assinou o nome dele sobre esta carta, tratou desse assunto e o sangue frio. Por quê? Porque o direcionou isso para uma política pobre, cheio de preconceitos religiosos. Alguns deles nem sequer são condenados por assassinados. Aí está. Deus não deixa a sua igreja permanecer com muito tempo debaixo de coisas como esta. O mundo está corrompido e a política está corrompida, a igreja está corrompida. O que nós precisamos fazer com relação a isso é que o povo temente a Deus, se reúna e chame pelo nome do Senhor Jesus. E é isso que o Tabernáculo Brana precisa fazer. Eu farei, somente olhando e observando. Eu tinha tanta coisa em minha frente e pensando quanto nós podemos nos estressar aqui com formas que a igreja está indo, como eles têm largado a moral das pessoas, como os têm deixado viver e vão às danças, rock and roll, e se veste da maneira que se veste, querem tudo mais. Assim vão, exatamente dessa maneira, corromperam os pregadores. O que nós precisamos é somente antiquados, enviados de Deus, pregadores, anunciandos do céu, que dirão a verdade, indiferentes
a quem possa doer, como João disse, o machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo. Nós precisamos de pregadores, profetas, como os que iriam bombardear e usar os julgamentos de Deus como munições para destruir essa condição iníqua em que estamos vivendo. Vocês não podem se livrar do pecado com tapinhas nas costas. Você não pode se livrar do pecado ao educar as pessoas. Nossos programas têm se tornado demolidos e fracassados, apenas um remédio para o pecado, e isto é Cristo. Esse é o remédio, e não Cristo, através de uma confusão intelectual, mas pelo batismo do Espírito Santo para uma nova vida, uma nova geração. Esse é o único remédio para o pecado, o único remédio para a nação, nossa nação, o único remédio para a nossa igreja, é o único remédio para as pessoas. Aqui, algum tempo atrás, eu acho que muitos de vocês que viajam têm visitado lá. Eu tenho ficado lá por muitas noites em minha jornada ao oeste, para onde eu tenho que ir. No próxima semana eu receberei libertação de governo para ir, e eles estão me segurando aqui, onde eles quiserem me levar, eles podem me pegar bem aqui. Eu tenho que ir a uma reunião lá na costa oeste, se for a vontade de Deus. Eu devo passar em uma pequena cidade chamada West Memphis, Arkansas. É logo que passa o rio de Memphis, Tennessee. E nesse lugar eles querem gastar $2,5 mil em uma quadra para corridas e apostas, $2,5 mil para degradar-se, profanar, enviar almas para o inferno. Então eles pagam homens como Billy Graham, Oral Roberts e outros, e meus aqui, quais são sofrendo pela causa do Cristo, ao passarem legitimamente dinheiro através da igreja, e querem dar eles 20 anos de prisão federal. Tem sido sempre a vontade do mundo agir desse jeito. Eu disse a vocês, eu tenho irmãos que estiveram em prisões federais, e um deles disse, advogados disse, você deve, irmão, em prisão federal. Eu disse, eu tive. Disse, quem era eles? Eu disse, um deles foi o irmão João, em Alcatraz, na ilha de Patmos. E outro irmão foi Paulo, na prisão federal de Roma. E o irmão Daniel, ele esteve em prisão domiciliar. E o irmão José, ele foi acusado de algo que ele era inocente. Serviu durante muitos anos a Potifar, tentando ser um servo verdadeiro, mas a esposa dele o acusou, e ele foi condenado a ficar na prisão durante anos, até sua barba e seu cabelo ficarem crescidos. Ele nem mesmo, eles tiveram para que ele apresentasse diante de Faraó, certamente que alguma coisa é errada, por causa de Cristo, exatamente. Então, gastam $2,5 mil em uma pista de corrida para profanar, amaldiçoar, enviar almas para o inferno.
falando sobre a vida de Deus rapidamente, mas as pessoas do Arkansas fizeram algo, e esses a respeito, cada igreja, eu acho que 9 ou 10 denominações diferentes daquela comunidade, eles se reuniram e disseram, está errado, e não queremos ter isso. Eles gostariam uma reunião de organização, eles fizeram correntes de oração dia e noite durante o tempo todo, e quando os juízes federais na manhã seguinte foram para a corte para decidir sobre esse assunto, se eles construíam esse lugar ou não, eles se encontraram em isso e foi anulado, e a oração muda as coisas. Eu não me importo com quão aprodecido está o mundo, quão aprodecido está o país, nossa nação, nosso povo. A oração muda as coisas, mas nós não estamos mais interessados em reuniões de oração. Nós temos tantas outras coisas para fazer. Então nós pensamos, então não, somente aquela quadra de esporte foi condenada, mas foi proibido ao ponto que elas não podem mais ter isso no estado do Arkansas, não por muitos anos que estão pela frente. Por quê? Porque o povo que é chamado por Deus pelo seu nome se ajuntou e orou. O que precisamos hoje é uma convocação juntos, uma preparação, não preparando do pregador, mas vocês como indivíduos diante de Deus, fazendo que vocês mesmos estejam preparados para a vinda do Senhor, para escapar de toda essa corrupção, não importa do que eles te chamam, o que atitude eles tomem, isso não muda a Deus. Nem um pouquinho, Deus fará a mesma coisa. Ele está dependendo, esperando de nós. Oh, que coisa! Algumas pessoas dizem, bem, eu vou à igreja nos domingos de manhã, eu ouço o nosso pastor, que é um bom pregador, está bem, eu preciso isto, e você, ou na América, quando quem quer que seja, mas isso precisa mais do que boas mensagens vindas do púlpito. É preciso a sua vida, é preciso que você se apronte. Em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 7, a Bíblia diz que, falando sobre as noivas de Cristo, ela deu-se aprontado, ela tem se aprontado. E se você, como um membro desta noiva, você tem que se aprontar. Algum tempo atrás, um ministro estava pregando e tinha um homem que estava participando na igreja por um bom tempo. E eles veio aquela manhã até o altar e ele disse, pastor, eu gostaria de dar testemunho da minha rendição ao Senhor Jesus, e qual eu fiz ontem à noite. E o pastor disse, bem, eu certamente fico feliz em ouvir sobre isso, João, que você finalmente tenha decidido em vir e se entregar ao Senhor, porque nós não queremos ferir os seus sentimentos, mas sabemos que você tem sido muito perverso, e sabemos que você tem maltratado a sua família, você gasta seu dinheiro em aposta, você bebe, você vive em vida horrível e sua família se foi. Isso alegra meu coração, mas nesta manhã sabemos que você veio à frente agora e está pronto e se entregar para o Senhor Jesus, para se tornar uma pessoa diferente, para servir a Ele. Ele disse, obrigado, pastor. Ele disse, então, o que foi? Eu quero lhe perguntar algo.
qual sermão que eu preguei, ou qual texto eu usei, qual hino foi cantado na igreja, que fez que você ficasse tão decidido a isso? O pastor questionou ele, e o homem olhou para o pastor com lágrimas, orando em sua face. Ele disse: pastor, não foi nenhum dos seus sermões, por melhores que eles fossem, não foi nenhum oração, cantando louvores especiais, embora eles sejam muito bons. Ele disse: então, você contaria para essa igreja qual foi do seu desejo? Eu disse: trabalho com um homem que é um cristão. Ele trabalha com um homem que é um cristão. Tenho dito de tudo para ele. Eu tenho chamado de santo rolador, eu tenho chamado de fanático religioso e tudo mais. É isso. Não o incomodou nem um pouco, mas ele viveu um tipo de vida que finalmente, em meu coração, de todo o meu coração, ele tinha chegado ao nível que me fez desejar ser como aquele homem. Essa é a razão pela qual eu pedi que ele me guiasse para Cristo. Eu queria Cristo, que ele serve. Vejam vocês, Deus trabalha através do pastor para pregar a sua igreja, e ele opera através dos louvores para pregar a sua igreja, e ele trabalha através de você para pregar a sua igreja. Se seus pastores falham e continuasse falhando, você procuraria outro pastor para você e faria isso rapidamente. Se o coral não cantasse certo e os solos não estivessem de acordo, vocês diriam para a diretora, para as pessoas, responder pela sua música. Não deixe mais eles cantarem, eles fazem eu me senti nervoso ao cantar, mas enquanto vocês, como um indivíduo, como vocês falham em suas vidas diárias, como vocês reconciliam-se com Deus, o que Deus disse para você ser é uma luz brilhando sobre um monte. Ninguém pode passar naquele caminho, passar no seu caminho sem saber sobre Jesus. Que tipo de vida você vive? Um desses tipos de vida, avarento, ofensivo, provocativo, indiferente, ou você pode falar de paz, de amor que você encontrou em Cristo? Ela tem se aprontado. Eu estava lhes mostrando a maldade, e o tempo não daria o tempo de impedir-lhe de perceber através das eras e mostrar o que está acontecendo todas as vezes, como foi na Bíblia babilônica, na noite das algazarras, das danças, das bebidas e coisas assim. E tem sido assim no decorrer das eras, em cada era de Deus, tem trovejado com os seus profetas e sinais e maravilhas, condenando as coisas que está bem no meio, com toda a popularidade, e se posicionando sozinho por Deus. Não somente isso, mas se falamos sobre o tempo do pequeno Estevão, não era um profeta, não, ele era pastor, somente um membro do corpo de Cristo, como esse pequeno companheiro. Se levantou diante do Sinédrio naquela manhã e falou para aqueles que estavam condenando. Ele disse: vós homens de dura cerviz e incircunciosos de corações, e ouvindo vocês, sempre resistem ao Espírito Santo, tal como vossos pais, assim sois vós também. Ele não era um pastor
Você não poderia esperar nenhum mesmo que seu pastor fizesse isso de maneira alguma. Você não poderia esperar que o conselho de administração fizesse isso, ou a junta de diáconos. Você tem que preparar a si mesmo em um assunto individual. Lembre-se que sua vida é tão repentina que a igreja subirá em um piscar de olhos, e nós vemos o pecado em cada canto, e pendente irá encorraçá-los do juízo de Deus. Como escaparemos a isso? Sinais estão aparecendo, Jesus está voltando e grandes maravilhas estão sendo realizadas. Cada sinal está apontando em direção à sua vida em breve, e isso acontecerá em um momento como estamos nesta manhã. Enquanto fazemos um inventário de nossos mesmos, e enquanto falamos nesse momento, o Senhor estivesse descendo dos céus nessa manhã como um larido ou trombeta de Deus, estaríamos nós prontos? A igreja como um corpo, nós seríamos encontrados prontos como indivíduos para nos reunir com aqueles que fossem levados dos mortos, os quais provamos que estávamos prontos. Não importa se estamos prontos ou não, o Senhor Jesus Cristo virá. Do mesmo jeito, na hora definitiva, nós temos que estarmos prontos, e temos que fazer isso agora. Não é tempo para esperar, nós temos que remir, o tempo está preparados. Algum tempo atrás, somente uma história, antes de realizarmos isso, me marcou tanto quanto eu ouvi isto há muitos anos atrás. Estava vindo secreta do Senhor, repentina e secreta vida da igreja. Observe, haverá dois no campo, eu verei um e deixarei o outro. Haverá dois em uma cama, será levado e o outro será deixado. Mostrando que a vida do Senhor não será somente em um determinado lugar, mas será universal. Um estará no campo trabalhando durante o dia, e o outro estará na cama dormindo, e o outro do lado do mundo. O rapto será universal, e virá com alarido, com a voz de arcanjo e trombeta de Deus. Soará, e vós mortos em Cristo ressuscitarão, e ela será tomada secretamente. Eu amo isso. O grande noivo vindo, a noiva que tem se preparado, esperando pelo momento secreto, o qual nem mesmo ela sabe, mas ela está preparada, vestida, esperando por isso. Vemos as placas de sinalização, o mundo que nos mostram que ela está pronta para o juízo. Vemos sinais e maravilhas nas igrejas, grandes coisas tomando lugar. Que tipo de pessoas nós deveríamos ser prontos nesse momento? Pois não sabemos quando ele chegará. Portanto, estejamos nós prontos, pois não sabemos que minuto ou que horas o seu Senhor virá. Estejamos prontos, pois você não poderá preparar-se depois, porque ele disse que você não poderia. Quantos de vocês, talvez todos, têm lido sobre as virgens? Algumas eram sábias e outras eram tolos. Virgens significam puras. Elas eram todas boas pessoas, cada uma das virgens. Vaso significa de Deus, mas aquelas que tinham olhos em suas lamparinas entraram
e as outras foram deixadas para fora. Elas eram todas virgens, cada uma delas pessoas às quais você não poderia apontar nada de errado. Todas elas criam na vinda do Senhor. Elas estavam prontas para encontrá-lo, mas algumas delas deixaram o óleo acabar. Não deixe que este seja o seu caso. Mantenha a sua lâmpada com o óleo. O óleo é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Nunca deixe isto se esvaziar em você. Quando você sentir o seu amor indo-se, sua sinceridade para com Cristo e com a causa repetidamente, vá até Ele, com quem tem que fonte de óleo, e compre para você o enchimento do Espírito Santo. Nossa nação se tem ido moralmente corrompida e arruinada, nossos políticos corrompidos, tudo tem se ido, nossos líderes, ó Deus, dentro eles saia de lá um trapaceiro, somente um que pode trazer agora. Esse é o Senhor Jesus. Vamos nos preparar para a sua vida, que eu quero lhes contar uma pequena história que eu ouvi há alguns anos atrás, para fecharmos o repentino e rápido da igreja. Já deu uma hora, não? Claro que deu. Não. Aqui não tocou. Deu não. Hã? Começou, era 6 e pouco. 7. Não deu não. Não entendi porque o TikTok aqui não mostrou uma hora. Então eu vou terminar essa página aqui, ué. Já era para ter dado uma hora mesmo. Nossa, você começou. Eu quero lhe contar uma pequena história que eu ouvi há alguns anos atrás, para fechar. Então vou ler só essa página aqui, gente, dando uma hora no ar. Eu não entendi porque o TikTok não acabou aqui, ó. O TikTok geralmente para. A repetida e rápido da igreja. Agora vocês dizem, alguma coisa ainda tem que acontecer, eu vou me preparar, se prepare agora mesmo. Eu acabei de lhes contar sobre P.A.T.S. Muitos homens, lugares que se reuniram a ouvir o aviso, eles se recusaram a ouvi-lo. Nada tem restado a não ser o divino julgamento sobre o povo. Agora, todos que não foram com Cristo estarão debaixo da ira do julgamento do divino Deus. Por favor, não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer contigo. Seja você um servo de Cristo. Não importa o que a igreja do mundo faça. Seja você um servo de Cristo. Não depende do tabernáculo brando. Nem mesmo depende de alguma outra igreja. É uma decisão sua como indivíduo. Está preparando na vida do Senhor. Você tem que estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Eu cuido dos meus próprios passos. E sua responsabilidade é cuidar dos seus passos. Eu cuido de que meu cuidado com o seu. Você tem que preparar as suas vestimentas. Havia um grande fazendeiro, ele era dono de um gigantesco rancho na região norte, uma parte do Colorado, próximo das regiões montanhosas. Como todos vocês sabem, eu trabalhei em fazendas por períodos de minha vida, cavalgando e coisas assim. Em todos os meus chamados para Deus, foi bem em cima de um par de esporas no velho Texas, com um rifle descansando sobre a cela, uma pistola do meu lado, quando eu ouvi aquelas árvores soavas como uma voz que dizia: Adão, onde estás? Assim que eu olhei em direção às estrelas, eu ouvi um velho,
cowboy do Texas, sobrando um peixe e volto do pedaço de papel lá na cruz, onde o meu Salvador morreu. Ali, por ter limpado os meus pecados, eu morri. Ô, Preto, eu vou encerrar nessa outra aqui, né? Eu vou encerrar aqui, gente, porque já tem 1 hora de live e tal. Então, Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. O TikTok não mostrou hoje, não? Porque você já fez live de 1 hora. Então, Deus abençoe vocês. Era 120. 1h20. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar a live aqui. Fica com Deus. O TikTok não me deu sinal aqui, não. Vou encerrar.